Mateus capítulo 5. Mateus 5, versos do 13 ao 16. Amado irmão, enquanto você está encontrando, começamos na semana passada uma campanha de arrecadação de Bíblias, para que na nossa próxima missão na África, mesmo que nós eu ou o Kleber não possamos ir de fato, tem irmãos que estão indo já, e uma das nossas grandes tarefas é levar Bíblias para aquele povo lá, porque não tem Bíblia. Eles querem ler, mas não tem. Você tem e não quer ler. Então, será que você não quer ler mesmo? Dá a sua. Mas por favor, não tragam Bíblia velha, rasgada, de capa esculhambada. Você escreveu verso de amor para o seu namorado, para o seu marido, para a sua esposa. Não queremos isso. Senão a pessoa pega lá na África e fica apaixonada pelo seu marido, pela sua esposa. Olha, já tem cantares, tá bom. Querido, nós vamos colocar no site, vamos começar a trabalhar. A próxima viagem é ano que vem. Mas oferte isso aqui, semeie isso aqui, porque esse aqui, esse conhecimento aqui não tem preço. Mateus capítulo número 5, versos do 13 ao 16. Amém? Palavras de Jesus. Você encontrou, irmão? Diga amém. Você viu que eu tô com a voz meio assim, né? De saindo da gripe. Alguns falou, irmão, você pegou ebola? Não, eu tô ficando igual uma, se eu não cuidar. Tô virando uma bola, mas não tô não, irmão, fica tranquilo. Mateus 5, verso 13. Palavras de Jesus Cristo, preste atenção. Vocês são o sal da terra. Se o sal não tiver gosto de sal, como restaurar o sabor? Ele não presta para nada, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar ela debaixo de uma mesa, mas se coloca essa lamparina, essa luz no velador da casa, para iluminar a casa. Assim, brilhe também a vossa luz, a luz de vocês, preste atenção, diante dos homens. Para que eles, preste atenção de novo, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, em nome de Jesus, fala nosso coração, fala nossa mente, ó Deus, ilumina-nos com a sua luz, e que a sua luz em nós provoque a mesma sombra de Pedro que curava, porque a sombra só pode existir se houver uma incidência de luz, e essa luz é a luz do Senhor. Que essa luz do Senhor nos ilumine, e depois de nós vem a sombra que transforme a vida de alguém. De trás para diante, do fim para o começo, entendemos rapidamente, irmãos, que nós fomos chamados, aquela velha frase dos crentes, para fazermos a diferença. Mas é diferença, cara. Você tem que fazer a diferença. Como diz um pastor, né? Não precisa responder, não. Você tem feito a diferença? O que é fazer a diferença? O que é fazer? O que é fazer? O que é que Jesus está dizendo? Será que fazer a diferença é eu bebia, não bebo mais, fumava, não fumo mais, fazia tal coisa, não faço mais, falava palavrão, não falo mais?
eu era do lugar ABC, agora eu estou na igreja, eu mudei de roupa. É fazer a diferença isso? Já conversamos aqui em muitos cultos que você, para mudar de vida e fazer a diferença na sociedade, nem precisa de uma religião e nem precisa, entre aspas, de Deus. Por quê? Você está lá numa gandaia, está lá sedentário, papapá, com todos os vícios do mundo. Aí você vai praticar um esporte, qualquer um. Se você realmente for fazer aquilo com seriedade, aquele estilo de vida muda você. Você deixa vício, você deixa hábitos noturnos. Tem gente, tem irmão que parece o Batman, o morcego. Quando a Bíblia fala, nós andamos na luz, nós fazemos as coisas. Tem gente que só anda depois da meia-noite, por aí, que ninguém está vendo, né? Mas Jesus está lá. Tem uns caras que parecem meio Batman, né? Mas vamos lá. Então, o esporte transforma, muda a vida. Vou além, o esporte muda famílias, bairros. O esporte muda. O esporte traz disciplina, saúde. É verdade ou não é, irmãos? E agora, verdadeiramente, o que é que o esporte tem a ver com o reino de Deus, comunhão? Nada. O esporte é uma cultura e um cuidado do corpo, de você mesmo, e uma coisa de competição. Ele não tem nada envolvendo, entre aspas, isso é uma outra conversa, mas ele não tem nada a ver com Deus, como se algo que Jesus tivesse ordenado que nós fizéssemos. É uma coisa dos homens, para os homens, pronto. Existem muitas religiões no mundo. Existem muitas não, perdão. Toda religião muda uma pessoa. Tudo, toda religião. Você se converte ao Islã, a primeira coisa que muda é o seu nome, seu jeito de vestir. Entra um milhão de doutrina em cima da sua cabeça. E a partir de agora, quem não disser Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta é infiel e merece a morte. Ah não, isso é muito demais, eu quero ir lá no Hare Krishna, lá na Fazenda Nova Gokula, onde eu já estive alguns dias, quase uma vez, me tornei Hare Krishna. Fiquei lá, uns dias lá, que horror. Eles queriam que eu me convertesse, que eu fosse iniciado no hinduísmo. Primeira coisa que iam mudar, o meu nome muda. Ela falou assim, ô Eduardo, eu falei, não, você muda de nome, você ganha o nome hindu. Você muda de roupa, você muda de comida, de hábitos alimentares, você muda tudo muda. E se você já foi a lugares assim, você vê no ser humano a quantidade de devoção, fé e compromisso que é necessário para ser iniciado nessas religiões. Porque islâmico, não tem islâmico meia boca, que nem crentaiada. Tá lá, tô aqui, tô na igreja, não tô com Deus, tô com o diabo. No Islã não tem isso. No Islã vocês te matam. No Hare não tem, não sei na onde, não tem, ou é ou não é. Sabe aonde, desculpa irmãos a expressão, mas sabe aonde que os burros deram na água? No cristianismo. Na, entre aspas, religião de Jesus. Ah, Jesus aí. Eu já falei que Jesus, as pessoas estão confundindo Jesus com um hippie de barraca do centro da cidade. Nada contra os hippies, aquele cara cabeludo, barbudo, legalize. Ah, cara, seu amigo, uou, é isso aí, Jesus, brother, mano, Jesus, brother. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Segundo este livro aqui,
Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Pai, Ele é amor, mas este amor que Deus é, Ele não é esse amor que nós construímos e dizemos que Ele é. Toda religião tem mudado e não tem conectado a Deus, que o termo religião, religar a Deus. Agora, quando vem o Evangelho, da palavra do Senhor, da palavra que salva, do único e verdadeiro Deus, porque não existem deuses. Deus, o Senhor, Ele não é o primeiro Deus, o maior Deus, o mais poderoso Deus. Não existem outros deuses, só existe um Deus. O resto é enganação e o nome as pessoas mudam. Aí vem este Jesus, este Deus, e fala assim, ó: você é o sal da terra. Aí já vai dar problema. Porque nesse nosso relacionamento, eu ia pregar um negócio, não vou pregar mais. Olha, nesse nosso relacionamento com Deus, irmão, nessa nossa vida com Deus, nesse nosso encontrar a Deus, nessa nossa intimidade, nessa nossa busca, nós olhamos para Deus, escute bem, e conhecemos o seu poder, a sua soberania, a sua majestade, a sua beleza, a sua santidade, o seu governo, e somos tentados na nossa carne a transferir tudo para Deus, passar a bola para Deus. Ou seja, Deus é o Senhor, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Deus que faz, Deus que é poderoso. Irmão, vamos fazer um negócio. Se Deus quiser, a gente faz. Não, cara, é para fazer. Olha, vamos pintar aquela parede ali. Não, rapaz, se Deus quiser, a gente faz, né? Por que Deus quiser, cara? Por que isso aí? Vamos evangelizar, vamos orar, vamos clamar, vamos fazer alguma... se Deus... Estão entendendo, irmão? Essa passagem, aí vem Jesus e fala assim, não. Você é o sal da terra. Jesus deu aquela... Usando a expressão do futebol, Jesus deu aquela passada de bola, o goleiro já caiu e você está na direção do gol. Ele fez assim, ó. Não tem como tocar para o meio do campo. Eu vou tocar lá para o outro lado. Não. É o final da Copa e o último pênalti. Ele não vai bater. Ele falou, você vai bater. Este Jesus está no controle de todas as coisas, mas nos chama de cooperadores dele. Ele te chama a você e a mim para a maior honra que um ser humano pode receber: ser inserido dentro do plano de Deus, dentro do curso do plano de Deus. Ele fala, vem para cá. E aí, fala assim, você é o sal da terra. Você tem a responsabilidade de, através desse sabor do reino, vamos dizer assim, esse sal do reino, dar um novo sabor, não é contaminar, é contagiar aqueles que estão à sua volta. E Jesus, mas não vai ter mais uma, você é a luz do mundo. Mas Jesus não é o Senhor, Pai, que é a luz do mundo? Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí ele vem falar assim, agora vocês são a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Ontem nós tivemos um momento aqui orando pela nação, orando, pedindo ao Senhor um governo justo, que a Bíblia diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E nós sabemos que na história do Brasil jamais houve um governante máximo, um presidente que fosse temente a Deus. Mas a grande verdade Deus nos trouxe ontem mesmo, que aqueles que são filhos de Deus sabem que o reino de Jesus não é deste mundo, que a nossa pátria é a pátria celestial, que nós somos passageiros, estrangeiros, embaixadores de um outro país aqui. Soubemos e entendemos ontem que não é um governo do partido A, B, C, D, E, F, G que vai mudar ou que pode mudar a essência da igreja de Jesus,
que é fundamentada e sustentada na palavra de Jesus, que disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendemos ontem, irmãos, que os períodos que a igreja mais cresceu e se fortaleceu foi debaixo de perseguição, de morte, desde Nero, desde os Césares de Roma, até a China, nos dias de hoje. A maior igreja cristã do mundo hoje é a igreja chinesa, mais fervorosa, mais biblicamente próxima ao que dizem Atos dos Apóstolos. E é debaixo de um governo comunista que proíbe a igreja. Ela cresce debaixo do chicote. É só você ler Atos, é só você ver Estevão, você ver Paulo, você ver Tiago sendo morto, aquela quantidade de martírio que existia debaixo do Império Romano, e a igreja florescia, a igreja indestrutível. É por isso que falamos ontem e foi falado hoje, glória a Deus. A igreja de Jesus nada tem a temer, pode entrar o governo que for, porque Jesus falou: ainda que você morra, viverá. Estevão, debaixo do martírio, tomando pedradas, viu o céu aberto, Jesus de pé, falando: bom, meu filho, a vida eterna é aqui, né? E não, fica triste, vamos embora. A nossa certeza, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nossos olhos cristãos devem estar na eternidade, não na brevidade desta vida, dos seus governos, da economia que está boa e não está ruim, de gente que vem dos Estados Unidos, falou que até o fim do ano o PIB do Brasil vai ser maior que os Estados Unidos, que nós vamos ter não sei o que nós vamos ter aquilo outro que nós vamos ter, aquilo lá que não vamos ter, e que o Brasil é o exportador de missionário, que é a terra do avivamento, que tudo vai acontecer, e os nossos olhos pensam, olham e dizem: só se for um milagre. Eu estive há poucos dias numa terra que eu posso dizer, vai sair o avivamento do mundo aqui, ó. Aqui vai sair missionário para o mundo inteiro aqui, ó. Porque enquanto o Brasil e outros países estão assim nadando, vamos dizer assim, ou fartos, melhor dizendo, de conhecimento teórico, existem pessoas que não têm quase nada, mas eles têm o que nós perdemos, e o que Jesus criticou em Apocalipse capítulo 2. Você tem obras mais numerosas que as primeiras, você tem fama de que é vivo, mas é morto. Vocês têm isso, vocês, como diz o apóstolo Paulo, vocês chegam a reinar sem nós, vocês, cara, vocês são... Só que tem uma coisinha, diz o Senhor: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, o desejo, a devoção, o carinho, o desejo, a presença de Jesus. Nós estamos com a cabeça cheia de conhecimento, de livros, e estamos... já queremos até debater com o próprio Deus se é isso mesmo que ele disse ou não. E lá, naquela terra onde não tem telhado, não tem parede, não tem luz, não tem bebedouro, não tem nada, e é culto todo dia no escuro, está lá o irmão que foi comigo, no escuro o culto, no vento, eles vão. Não há grupos de música, não há preletores, não há nada, eles começam a cantar e começam a louvar, irmão. Mas eu vou dizer uma coisa: as coisas que a gente prova lá, não há congresso e que eu já tenha ido na minha vida que eu possa dizer para você que chega perto. Talvez você possa me duvidar, mas se Deus permitir um dia você pisar em um lugar assim, você vai entender o que eu estou dizendo. Como diz, os olhos não veem, o coração não sente, né? Eu sei bem como é que é isso. Eles têm um desejo. Então Jesus vem e fala assim: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, eu conto com vocês, eu espero de vocês
que vocês incendeiem esse lugar onde vocês estão. E a Bíblia diz aqui, através de boas obras. Contexto direto aqui. Como? Brilha a vossa luz diante dos homens, verso 16, para que as vossas boas obras glorifiquem ao Pai que está no céu. Aqui tem muitos fenômenos, irmãos, muitos. Que o horário do culto de hoje não daria. Mas deixa eu falar uma coisa sobre obras. Parece que muitos já ficam degladiando nessa questão daquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a nossa salvação é pela graça de Deus, através da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. E não é de obras, para que ninguém se glorie. Não é de obras. Não é através das nossas obras. O quê? Que nós seremos salvos. Mas nós somos salvos pela graça de Deus através da fé. Nunca se esqueça disso. Isso é beabá. Mas lá em Tiago fala que fé sem obras é morta. Parece que há uma contradição. Mas não existe contradição nenhuma. É uma continuidade no ensino. Preste atenção. As obras que não salvam significa uma coisa. E a fé que gera obra significa outra coisa. Então o ensino de Tiago é que se alguém nasceu de novo, se alguém tem o Espírito de Deus dentro dele, se alguém é um cristão, se alguém é um filho de Deus, se alguém verdadeiramente nasceu de novo e ele é um cristão, ele é um cidadão da pátria dos céus, ele crê em Jesus. E essa crença, essa fé, vai fazer com que ele caminhe em obras, ou seja, a fé que realiza coisas, que faz coisas acontecerem. A fé que Paulo diz, as obras que Paulo diz em Efésios, que obras não podem salvar, ele está dizendo o quê? Não tente fabricar a sua salvação. Não pense uma pessoa que por praticar boas ações é salvo porque pratica boas ações. Você está entendendo a diferença? São duas coisas totalmente diferentes. E tem um monte de gente que pensa isso. Inclusive, eu estava com Deus me deu essa palavra, eu fui colocar o carro ali, Deus falou mais uma coisa no meu coração. Existem muitas pessoas fazendo trocas, preste atenção, fazendo trocas com Deus. Ele troca a santidade ou a santificação com ativismo religioso. Então existem milhares de pessoas nas igrejas que trabalham nas igrejas, que pregam, que cantam, que varrem, que ensinam, que servem a ceia, que discipulam, que têm projetos, que estão trabalhando na igreja, mas ele está trabalhando em troca da santificação. Ele não tem vivido vida santa, vida separada, vida consagrada, vida dedicada a Deus. E porque ele não tem vivido essa vida, ele se enche de atividades religiosas. Vai para o inferno. Isso, quantidade de trabalhos não produz santidade. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Não adianta pregar todo dia, cantar todo dia, varrer todo dia, evangelizar todo dia, quando nós estamos fazendo trocas. Estamos vivendo vida errada, mas aí eu vou lá e faço alguma coisa para Deus. O fato é que quando Jesus fala, vocês são sal e luz, façam obras para que através das obras as pessoas me glorifiquem. Essas obras são o quê? O produto de uma vida transformada por Jesus. Que aqui são muitas coisas, irmãos, mas dentro deste contexto apresentado em Mateus capítulo 5, eu quero ressaltar 5 coisas com você. Primeira, Mateus 5, deixa aberto aí. Olha as obras a que Jesus está se referindo em primeiro plano.
versos 17 ao 20. Sabe o que Jesus fala? Mateus 5, versos 17 ao 20. Não pensem que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim dizer que a lei é digna de inteira aceitação, que a palavra de Deus é verdade, e que eu vim, e eu não vim para passar por cima dela, eu vim para cumprir. E aí ele fala no verso 19, quem violar os mandamentos, ainda que sejam os menores, e ensinar aos outros assim, será considerado o mínimo no reino dos céus, e aquele que observar e ensinar será considerado grande. Se a vossa justiça, se a sua maneira de viver não ultrapassar aos escribas e fariseus, ou seja, aqueles que eram catedráticos, doutores da Bíblia, da época de Jesus, se a nossa vida não ultrapassar, se nós não vivemos vidas de obediência e confiança na palavra, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus, nem vai entrar. Irmãos, nós precisamos acordar. Nós vivemos nas igrejas, nos nossos relacionamentos familiares, na sociedade, sociedade de amigos, sociedade de colegas, sociedade de família, e aí a gente vai um dando um jeito para o outro vai dando um jeito para um, e a gente vai se ajeitando, a gente vai ali, não irmão, leva com a barriga, vamos lá, vamos deixar. Só que no reino de Deus não há impunidade, no reino de Deus não há meias palavras, meias coisas, meios trabalhos, é sim, sim e não, não. Se Jesus disser uma vez só, eu não conheço você, acabou para sempre. E sabe o que é perigoso? A igreja evangélica como um todo não tem mais medo de Deus, nem do inferno, nem da condenação, nem de ira. É uma igreja de amigos, é uma igreja família, é uma igreja legal, e é isso daí, a gente dá uma risadinha, faz uma festinha, levanta a bandeira, come um churrasco, e aí está gostoso. Fale com o Espírito Santo. Feche seus olhos e fale, Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Esta é a palavra do seu reino? Enquanto, irmãos, tantas vezes a gente ouve Jesus falando, você quer ser meu discípulo? Tome a sua, vem comigo. Palavra do Senhor não vai ser tão fácil assim. Não vai ser da maneira que nós pensamos. Como diz a Escritura, no meio ou através de muitas tribulações, importa que sejamos salvos. Nós vamos ter que, suar a camisa. Com quem? Com a gente mesmo, porque a gente não quer. A nossa carne não quer. Os prazeres do mundo dizem não. A vida grita nos seus ouvidos, não, cara, você tem que me aproveitar, meu. E Jesus fala, existe uma vida eterna, cujo ticket é a sua passageira. Cuidado, no tempo da sua peregrinação. Muitos apostataram da fé, muitos desistiram de Jesus pelo caminho. Temos a famosíssima passagem do jovem rico, que olhou em Jesus, olhou no bolso e ficou com o bolso. Primeira coisa, quais são as obras? Um posicionamento. Quando Jesus fala, você é sal e luz, Jesus não está trabalhando, queridos, só em pensamentos, como alguém pode dizer, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de sentir. Jesus está falando que se o pensamento verdadeiramente mudou e se o sentimento verdadeiramente mudou, o posicionamento na sociedade vai mudar também. Tem que mudar, não é possível. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então ele fala, tenha um novo posicionamento, posicione-se diante da verdade da palavra de Deus. Que ela pode salvar você. E ela vai ser um instrumento de condenação de muitos. Quando estão entendendo isso, entenda. Em nome de Jesus. Segunda coisa, um posicionamento, um pensamento, um sentimento diante do próximo. Versos do 21 ao 26. Agora. Olha Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Vocês ouviram?
não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que alguém que se irá sem motivo contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. São coisas, ensinos tão básicos da palavra de Deus, ninguém está nem aí, parece. Se nós, irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, sentir e agir com o próximo, a gente está frito. Já falei uma vez que eu escutei a frase de um cara que eu não gosto, que tem feito muito mal para muita gente. Ele falou a frase assim, ó: Jesus é o caminho, mas eu sou o pedágio. Rapaz, na hora que eu escutei isso aí, não gostei mesmo. Mas depois eu fui orar, né? E Deus falou para mim: é verdade. Mas, Senhor, isso não está na Bíblia, não. Está sim. Lá em 1 de João capítulo 4, diz assim, ó: como que você pode dizer que ama a Deus, a um Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você vê? Você é mentiroso. Você está fazendo Deus de mentiroso. Você pode, irmão, pegar, eu não vou nem falar a Bíblia inteira, mas vamos bater. Irmão, a Bíblia toda, ela trata, ela está resumida naquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 22, sobre os 2 mandamentos: amar a Deus e amar o. Disso depende toda a lei e os. O que significa isso? Que tudo que a Bíblia trata, ou ela está tratando com Deus, ou ela está tratando com um. Aqui a coisa é grande. Quando Jesus está falando sobre morte, se irá contra o irmão, ele está falando que nós temos que ter também aqui, a partir do versículo 43, diz assim: amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que são perseguidos. 45. Não é o Serra, não. É o versículo 45. Para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste. Nasceu de novo? Ah, eu nasci de novo. Todo mundo é nascido de novo. Todo mundo é. Ah, é? Uma das características dadas por Deus de alguém que nasceu de novo é uma nova visão a respeito de inimigos, de dissabores, de coisas assim. Então você não passa na agulha, irmão. Nós não vamos passar na porta estreita. Deus sonda todas as coisas. Ele sabe quem é você de uma maneira que você nem imagina. Ele sabe quem sou eu. Não adianta os meus discursos, não adianta os seus. Um dia, os olhos como chama de fogo estarão sobre você. Tenha medo deste dia. Trema diante deste dia. Treme diante de Deus. Porque senão, nem o demônio será melhor que ele. Porque a Bíblia diz em Tiago que os demônios creem e tremem quando veem a Deus. E nós, a Deus. E aí? E aí, bro? Maluco. Irmão, nós temos uma noção errada. Jesus falou: vocês têm que gerar frutos, obras, e as obras são também diante das pessoas. Ilumine as pessoas, que deixe as pessoas verem que a vida do Espírito Santo em você transforma a sua maneira de lidar com o outro. Porque senão jamais conseguiremos entender, mas efetuar nunca. Porque uma coisa é entender, irmão, outra coisa é efetuar. O que? Efésios 6, por exemplo. Nossa luta não é contra pessoas, meu Deus do céu, é contra espíritos malignos que governam a vida daquelas pessoas que estão atacando você. Mas nós, por preguiça, ou por nós não termos condição espiritual, vamos lá e fazemos o quê? Atacamos quem? Aquilo que é mais fácil. Eu vou atacar você mesmo. E aí, derrota.
Você deve estar assistindo, cara, isso é quase impossível. É, esse é o Evangelho. Ele é impossível. Ele não é quase impossível, não. O Evangelho e o céu é impossível para você e para mim. Somente com a vida do Espírito Santo em nós conseguiremos amar o inimigo. Você sozinho não consegue nada. Nós não conseguimos nem amar o irmão, que dirá o inimigo. Nem o amigo, que dirá o inimigo. Não é, irmãos? Não é verdade isso? Hoje, enquanto Jesus vem com essa palavra linda, poderosa, eterna, forte, e vem, causa esse afronta no nosso coração, nós olhamos para ele e nós falamos, cara, eu vim na igreja hoje, mas aí eu fui pegar uma água ali, o irmão falou, ô irmão, você vai quebrar o copo. Eu já não gosto mais de você, cara. Quem é você para você falar isso para mim? Olha aí. Um lixo. Quanto está entendendo o que eu estou dizendo? Acontece, irmãos, nos dias de hoje, qualquer coisa com a gente já não quer falar mais, já não quer ver a cara do outro mais, não suportamos nada. Aí sim faz sentido querermos um governo de crente aqui, para ver se a gente consegue continuar mais um caminhozinho. Que se vier um de lajota, é a limpa. Terceiro ponto, Jesus fala sobre adultério. Se nós temos que tomar uma nova posição diante da sexualidade humana. Sexualidade humana é um dos principais pontos tratados na Bíblia, sabia disso? Existem incontáveis versículos bíblicos no Antigo e Novo Testamento tratando exclusivamente de como nós devemos viver sexualmente. Sabia? Você sabia. Faça isso. Não faz isso. Não toca nisso. Isto não é seu. Não pode. E eu quero resumir. Onde é que o sexo é bênção na nossa vida? Um passo depois do casamento. Fácil. Um passo para trás é tristeza, é dor e é pecado. E nós temos que mudar isso também, irmãos. De achar que quando a gente peca com um irmão ou uma irmã, só estamos ferindo a ele. Ah, pastor, irmão, isso aí é entre eu e a fulana, eu e o ciclano. A gente agora fez isso, vamos ter o nosso filho aí, mas é a nossa vida. Errou. Todo o pecado é contra Deus, é contra a santidade do Senhor. Quando Davi caiu na gandaia lá, você sabe a história já, não vou nem contar. Quando o profeta vem e denuncia o pecado de Davi, Davi fala assim, ó: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Embora ele tenha tocado e adulterado, fez aquela coisa horrorosa, quando ele foi confrontado pelo profeta, a primeira pessoa que ele pensou não foi a mulher, e nem o marido da mulher, foi Deus. Eu feri a Deus, eu toquei em Deus. Talvez muitos de nós, ou muitas pessoas do coração entenebrecido e duro, já não se importam mais de ultrapassar os limites da aliança posta por Deus com relação à sexualidade do homem, defraudando um ao outro, provocando, gerando sentimentos que não pode cumprir, outras coisas, pecados mais, gerando desejos que não pode saciar. Mas ninguém pensa no... Não, eu estou fazendo com ela está fazendo comigo. Verso 38. Mateus 5:38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente.
Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo e tirar a sua túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que seja emprestado a ele. Um novo posicionamento diante da nossa justiça própria. A justiça própria é a mãe da vingança. Escute bem, irmão, olho por olho e dente por dente. Não foi Deus que falou. Isso era um ditado antigo que tinha um objetivo. Escute bem isso. Não é o que parece e o que dá a entender do coração pecaminoso humano. Que é o seguinte: olho por olho, dente por dente. Ou seja, se ele roubou o meu cachorro, eu tenho direito de ir lá e roubar o cachorro dele. Aí a pessoa tem o cachorro dela que foi roubado, a bicicleta. Ninguém rouba o cachorro. Só se for muito louco, só se for doente. Se for louco, vai roubar o cachorro morde ele. Uma bicicleta. Não se, irmão, em nome de Jesus, entenda, olho por olho, dente por dente. Embora não seja uma coisa que Deus falou, ele tinha um fator regulador na sociedade, para que os seres humanos não se inflamassem em justiça própria e vingança, e fosse lá e matasse o outro. Então falou, olho por olho, dente por dente. Significa o quê? Se o cara te roubou uma bicicleta, o máximo que você pode fazer contra ele é pegar a bicicleta dele. Porque a sociedade era tão maligna, é tão ruim, é tão maldosa, que quando alguém fazia alguma coisa contra eles, eles davam a paga de uma maneira maior. Está entendendo, irmão? Ah, você roubou a minha bicicleta? Vou estourar sua cabeça na tijolada, agora vou te matar. Você vê. Então colocou olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus, com o seu reino. Eu falo, não é olho por olho, dente por dente, não. Tem que mudar a nossa maneira e mudar o nosso posicionamento diante da nossa justiça própria. Eu sou o seu advogado, não é? Tem aquela canção, né? Que a turma canta. Meu advogado, meu senhor. Tudo fica cantando isso aí. Ou musiquinha feia, chata, duro de ouvir. Mas tá aí. Agora, querido, não pense que Jesus é advogado como esses advogados que você conhece. Jesus não é advogado que burla a lei para achar brecha na lei para salvar você. Sabe esses advogados aí? Você vai lá, bate o carro, passa em cima do cachorro, no pé da mulher, tromba no carrinho do bebê, derruba 3 postes. Aí você contrata advogado. Não, cara, é assim, ó. Vou ensinar pra você. O processo tá bom, rapaz. Ó, é o seguinte. Você não atropelou a mulher. Você viu uma vaca passando, você foi salvar a vaca. Daí deu isso aí, você entendeu? Jesus não faz isso. Ele trabalha com a verdade. Esse advogado não vai passar a mão, não vai inventar, não vai procurar brecha na lei, como tem na lei brasileira, para salvar você. Não confunda. Você está entendendo isso? Mas termos um advogado é descansarmos em Deus, sabendo que este advogado aí, ele é diante do Pai para nossa salvação, livrando-nos dos nossos pecados, remindo a nossa vida nele e não inventando coisas para convencer a Deus Pai que ele tem que soltar a gente. É o advogado que pagou com a vida. É o advogado que chegou diante do juiz e falou assim: eles são criminosos, mas eu vou no lugar deles. Esse aí que é o advogado. É aquele
Não, ele falou, eu vou no lugar deles. Enfim, queridos, todas essas coisas, tinha muitas outras aqui, o tempo não vai nos dar a chance, mas haverão outros cultos onde nós vamos aprofundar nisso. O fato é que Jesus disse, olhando para mim e para você, eu espero que a vida de vocês possa ser usada por mim para que outros conheçam o meu reino, a glória do meu reino, como é bom estar no meu reino, e que não há nada que preste fora do meu reino. Eu quero usar vocês, eu espero que a vida de vocês seja uma vida cheia de obras, de mudança, e que a vida de vocês ilumine a vida dos outros. A pergunta de Deus para nós é, nós temos sido sal e luz? Nós temos nos preocupado ou nós só vivemos a nossa vida? A pergunta das igrejas hoje, irmão, é assim, ei, você está trabalhando? Estou, bem pronto. Você pode estar trabalhando e ir para o inferno. Mas esses discursos de inferno é coisa muito negativa. Então Jesus era negativista. Porque quando Jesus fala de um Deus que não é um Zé Bobinho, Jesus não é Papai Noel. Filho, ei, não. Você lê a Escritura e você entende que nós precisamos ser transformados e nós precisamos ter sim uma vida que dignifica Ele, sim. Na oração do Pai Nosso, já sei. Pai Nosso está no céu. Canal de novo, pessoal. Vamos cantar? Vamos entender? Pai Nosso está no céu. Santificado seja o teu nome. Aonde que o nome de Jesus é santificado? O nome de Jesus é santo, 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 santo. Quando Jesus fala santificado seja o teu nome, não é santificado lá onde já é. É santificado aqui onde precisa ser, dentro de mim. Venha a mim o teu reino como ele é e não como eu quero que ele seja. Venha a mim o teu reino, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, não a minha. Nós temos vivido hoje em tempos, irmãos, onde a igreja trabalha para apresentar as vontades e os desejos dela para Deus, e Deus que se vire para fazer. Deus não é nosso empregado, Deus não é moleque de recado, Deus é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele manda e você faz, Ele manda e eu faço. Ele manda carregar a cruz, nós vamos lá e carregamos a cruz. Ele manda ser, nós vamos fazer. Ele manda você engolir o sapo, e você fala, o sapo é muito grande, corta a perninha dele e vai comendo pedaço. É difícil, mas você não sabe o que fizeram para mim. E o que fizeram para Jesus? O que foi que fizeram? Foi fácil. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, irmão, é um golpe no egoísmo. Por que você pede pão? Por que você pede que Deus te sustente? Se não há no teu coração um desejo de repartir o pão. Você pensa que aquele negócio da Santa Ceia, que Jesus repartiu o pão, é porque ele não tinha nada para fazer? Vamos fazer um negócio assim para ficar legal? Olhou para os apóstolos, ei, vou fazer a comida. Aí se eu levanto, você me dá o pão, eu levanto. Oh, partiu. Ei, tudo tem um significado. Tudo é um significado, é uma mostra profética, é uma mensagem. Venha, como é que é? O pão nosso de cada dia, não é o meu pão de cada dia, é o nosso pão. Deus me dá pão para que eu tenha pão para repartir com o meu. Essa é a oração do Pai, e por aí segue. Fique de pé em nome de Jesus. Será que nós temos alguma coisa para nos arrepender diante de Deus hoje? Por favor, os oficiais que vão servir a ceia, já peguem o material da ceia e fiquem aqui em frente, em nome de Jesus. Queria pedir só o Toninho, mais
mais umas 2 pessoas para cantar aqui somente. Tá bom já. Feche seus olhos, querido. Vamos lá. Feche para Deus. Feche diante da palavra. Feche diante do Espírito Santo. Será que nós temos algo a dizer a Deus hoje? Será que Deus pode dizer: meu filho, que bênção que você é. Eu tenho usado tanto a sua vida como sal. Tenho usado a tua vida tanto como luz. Meu filho, as pessoas têm olhado para você, eles querem ser igual você, igual Deus. Lembra que Paulo falou, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu Deus do céu. Curva a sua cabeça, querido. Que Deus tenha misericórdia. Som. Que Deus tenha misericórdia. A palavra de Deus diz: examine, pois, o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Santa Ceia é a verdadeira comida, verdadeira bebida, verdadeiro remédio para qualquer doença. Doença é curada, demônio cai por terra, arrebenta com tudo. Só que um tomar sem se arrepender, um tomar a ceia sem querer mudar, sem querer se posicionar, sem querer estar diante de Deus, quebrantado, humilhado, pode se tornar um veneno. Porque nós caímos na rotina religiosa, de não considerar mais nada como sagrado e como importante. Feche seus olhos. Fale com Deus. Agora é o seu momento. 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 Agora não sou mais eu e você e Deus. Fala para Ele. Se apresenta diante dele agora. Pastor homem saiu fora. Vai diante do pastor dos pastores. Vai diante dele. Vai diante dele. Vai diante dele.